Olá a todos! No tutorial de hoje eu queria mostrar a vocês um efeito bem curioso de como fazer um plano através de vários pontos de origem gerar aquele efeito de embrulhar e desembrulhar uma malha. Vamos transformar esse plano num objeto cúbico a partir de vários planos que iremos duplicar aqui na área 3D. Para esse tipo, eu vou utilizar aqui a versão 364. Vocês podem usar qualquer versão e me acompanharem aqui junto à ideia. Vamos lá. Eu vou adicionar inicialmente uma mesh malha plane e como vocês podem ver, o plano ele traz bem no seu centro aqui o ponto de origem, que é o ponto de nascença de cada objeto. A partir dele eu posso rotacionar, eu posso fazer a escala, posso deslocar o objeto na área 3D. Mas o que me interessa aqui é fazer o efeito de vários planos duplicados, fazendo com que ele se transforme naquele tipo de animação que geralmente usamos para desembrulhar uma malha cúbica. Eu vou olhar por cima o plano e vou fazer algumas cópias do mesmo. Vou usar o Shift D, vou fazer essa cópia correr pelo eixo Y em 2 metros, porque ele vai andar o primeiro metro e vai andar o segundo metro e justamente se posicionar aqui. Então, se eu utilizar aqui GY2, note que a cópia que eu criei se deslocou e veio cá para cima. Vou fazer a mesma coisa, novamente selecionando o plano original e farei uma cópia correr pelo eixo X 2 metros. Vou usar Shift D, X2. Vem para a direção positiva do eixo X. Eu seleciono novamente o objeto original, digito Shift D, X, agora eu vou usar um número negativo, -2. Ele traz a cópia no sentido inverso à seta do eixo X. Como é que eu sei que é o sentido inverso? Então, se eu ativar aqui, ó, vocês vão ver que o que vier para cá é positivo, o que vier inverso à seta é negativo. Vamos selecionar o cubo do meio, Shift D, Y, porque eu vou fazer uma cópia descendo, e Y-2. Olha como eu fiz aqui, ó, a partir desse original, 4 duplicatas e corri 2 metros em relação à distância do ponto origem do objeto original. Agora eu vou precisar selecionar aqui esse do lado direito, vou utilizar o Shift D e vou mandar ele correr pelo eixo X 2 vezes. Então vocês vão ver que eu consigo criar aquele formato do cubo desembrulhado, apesar de que cada objeto desse aqui é um plano independente, como vocês podem ver. E é com isso que nós vamos fazer a nossa brincadeira aqui da malha desembrulhando. Repare que esse objeto ele está com o ponto de origem aqui, então toda a rotação que eu fizer nele, em eixo X, por exemplo, RX, ó, vai ser com o ponto de origem aqui naquela posição. E eu preciso gerar o efeito de dobras para poder fechar o nosso objeto cúbico. Então aqui o que eu vou fazer é animar esse objeto aqui, que é o ponto de origem, fazendo com que esse ponto de origem venha cá para baixo. Como é que eu faço isso de modo simples? Vai ser bem prático. Nós vamos vir aqui em cima na Options e vamos ativar a opção After Only Origins. Tudo que eu fizer agora, o que vai afetar é apenas o ponto de origem. Então, quando eu seleciono esse objeto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse ponto de origem correr até aqui. E essa distância do centro até essa parte inferior é 1 metro. Então, o que é que eu uso aqui? GY1 menos, porque eu vou fazer ele correr no sentido inverso à seta. Ó. Então ele saiu daqui do centro e andou 1 metro cá para baixo. Agora, se eu tentar fazer a rotação em X nele, ele vai se basear ó, nessa nova posição do ponto de origem. Vamos para o de baixo. O de baixo eu quero fazer o inverso. Eu tenho que fazer o ponto de origem dele, que está no centro, correr para cá, ó, onde ele vai fazer a dobra. Eu uso aqui GY. Como é positivo, vou usar 1. E vejam que o ponto de origem dele veio para cá, para esse ponto. Vamos pegar aqui o que está na esquerda.
eu preciso fazer com que o ponto de origem desse plano corra 1 metro na direção do eixo x positivo. Então eu vou usar aqui gx1 e veja que o ponto de origem vem justamente para aqui, ó. Vamos então selecionar o plano que está aqui na direita e vamos fazer com que o ponto de origem dele corra para cá. Então, eu vou usar aqui gx menos 1, ele vai correr no sentido inverso à seta, então ele se desloca para cá. O ponto de origem do objeto original vai continuar no meio, não vou mexer nele, tá certo? Esse objeto daqui, o ponto está no meio, então eu tenho que correr também para esse lado de cá. Vou usar aqui gx menos 1 e pronto, já tenho os pontos de origens posicionados para fazer o efeito que eu quero mostrar a vocês. Com esse procedimento realizado, nós vamos vir aqui em cima em Options e vamos desabilitar a opção Origins, para que a gente possa ter agora o manuseio das formas. Então, se eu der um giro orbital aqui, ó, agora se eu selecionar esse objeto plano aqui, tentar fazer uma rotação em X, olha como ele vai fazer mais ou menos aquela movimentação lateral. Se eu selecionar o de cá, Rx, ó, eu consigo fazer uma movimentação lateral. Se eu selecionar o de cá, RY, que é o eixo que ele vai rotacionar, ele vai fazer essa rotação. Só que eu vou aproveitar e vou utilizar o seguinte efeito aqui. Eu vou selecionar primeiro esse plano que está aqui na direita e com Shift pressionado eu vou selecionar o plano que está aqui ao lado dele. Vamos usar o Ctrl P e vamos usar o artifício aqui do parentesco, que é o Set Parent Tool. Vamos usar o Object. Pronto. Se eu movimentar agora apenas esse plano no sentido do eixo Y, veja que ele traz consigo aquele plano, porque eu fiz o grau de parentesco um com o outro. E é com isso que nós vamos criar as nossas animações para fazer o efeito de uma caixa fechando de modo bem prático, sem precisar dos articuladores que são os armatures. Aqui no frame 1, nós vamos selecionar todos eles. Aí basta você selecionar todos os objetos e aqui vocês vão utilizar o primeiro frame usando o cursor do mouse na área 3D, digitando o atalho I, e vão usar apenas o efeito Rotation. Pronto. No frame 50, nós vamos selecionar essa lateral de cá, vamos utilizar o artifício RX90, veja que ele vai para cima, vamos dar o Enter e vamos selecionar o que está aqui nesse lado. Vamos fazer RX menos 90, para que ele faça o mesmo tipo de mobilidade que eu fiz com o anterior. Novamente selecionamos todos os objetos e com o cursor na área, tecla I, Rotation. Vamos então para o frame 100. Eu vou selecionar então o que está aqui. Quem é o eixo que vai permitir a rotação para fechar a caixa ou box que nós queremos criar? É o eixo Y. Então eu vou usar aqui RY. Vamos utilizar aqui 9, 0 positivo para que ele vá nesse sentido para cima. E agora nós vamos selecionar o que está aqui, ó, e vamos usar RY menos 9, 0. E veja que nós temos os dois objetos com essa movimentação. Agora vamos selecionar todo o objeto e vamos utilizar o cursor na área, tecla I, Rotation. Até o frame 160 nós vamos selecionar apenas esse plano que está em cima e vamos fazer ele rotacionar através de quem? Do eixo Y, para poder fechar o nosso objeto num formato cúbico. RY. Aí você pode experimentar. Se você colocar 9, 0, como é positivo, ele vai correr para o lado contrário. Se eu usar negativo, ele fecha, ó, como se estivesse fechando a caixa. Pronto. Aqui com tudo isso feito, vocês vão selecionar todos eles novamente. Cursor na área, tecla I, Rotation. Vamos ver como isso é prático, pessoal? Dando play, vocês vão ver, ó, que eu tenho uma animação simples usando apenas, ó, esse modo prático de fazer as movimentações dos pontos de origem, fazendo com que vários planos se fechem e se transformem num objeto cúbico, como se fosse uma caixa.
Um efeito que pode ser útil aí para alguma finalidade que vocês queiram dentro do projeto de vocês na área 3D. É bem divertido. Espero que vocês tenham entendido a lógica. Bom proveito e experimentem depois usando imagens aplicadas aí aos planos que foram adicionados dentro do projeto que foi apresentado aqui. Vocês verão coisas interessantes. Até a próxima, pessoal. Abraço a todos.